Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão multiplataforma aqui no nosso canal Maestro Insano. Meu nome é Daniel Lima e eu estou aqui em mais uma terça-feira, pontualmente às 20 horas, para fazer a 15ª aula dessa série que começou lá atrás, no ano de 2020 e continua agora no de 2021. Para você que está chegando agora pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Saiba que você tem outras 14 aulas para apreciar. Todas elas estão salvas nas minhas redes sociais e nos meus canais do YouTube, no Facebook, na minha fanpage e no IGTV, no meu Instagram. Em todas as redes sociais eu sou o Maestro Insano. E para você que já acompanha aqui o nosso conteúdo, seja muito bem-vindo de volta também. É muito prazer tê-lo aqui conosco nessa missão de transformar o nosso fazer musical e transcender ao próximo nível. Lembrando a todos que tudo que a gente vem fazendo nesses últimos 4 meses praticamente, a gente começou lá atrás, né? Começou com os primeiros conceitos sintáticos, falando sobre as primeiras definições dos sons, das propriedades sonoras, altura, intensidade, timbre. Depois começou com uma construção sintática propriamente dita, falando sobre a teoria de intervalos e veio seguindo, depois construindo tríades, tétrades, alocando-as nos campos harmônicos, no campo harmônico maior especificamente, depois falando um pouquinho sobre marchas harmônicas e da primeira resolução proposta pela harmonia funcional, né, a marcha do acorde dominante para o acorde tônica. Depois passamos a falar sobre como isso ia ser notado no pentagrama, como se construíam o conjunto de 4 linhas e 5 espaços e o desenvolvimento do mesmo, como a altura e o estudo das claves separa os instrumentos em altos, médios e graves, e a teoria dos formas de compasso, como entendê-los organicamente e como notá-los na pauta, de que maneira eles se manifestam, né? Através da contagem dos tempos e a organização dos tempos fortes e fracos. Também falamos sobre a expectativa de notação de duração de notas e pausas, usando as figuras de duração e valores positivos e negativos. Valores positivos representam sons e os valores negativos, silêncio. Além disso, nós entendemos também a maneira de escrever a altura das notas, como encaixar a oval em uma dessas 5 linhas e 4 espaços e como completar a tessitura, a possibilidade de escrita usando as linhas suplementares inferiores e superiores. Também podem ser chamadas de linhas complementares. Essa foi a parte de notação pentagramática que a gente viu. Adiante a gente passou a trabalhar também com a parte de percepção e criação e desenvolvimento do ouvido tonal. Então, a partir desse momento, a gente passa a pegar todo o conceito sintático que a gente construiu lá no começo, a partir da teoria de intervalos, e então começar a dissecar o sabor que cada um deles teria e passar a ouvir e entender, posteriormente reproduzir no seu instrumento ou escrever direto no papel ou no pentagrama, ou ainda cantá-los se eles estiverem escritos direto. Foi esse o trabalho que a gente fez, né? Todas essas aulas, como eu disse, elas estão no meu canal do YouTube, no IGTV no Instagram e na minha fanpage no Facebook. Os links para essas aulas, para esses canais onde estão essas aulas, estão aí no chat da rede social que você está assistindo. E agora em 2021 eu lancei mais uma forma, mais um veículo de comunicação, que é o meu canal no Telegram. O meu canal no Telegram é um canal onde eu posto conteúdos exclusivos de teoria e também faço quizzes, faço pequenos questionários para avaliar a sua capacidade de percepção harmônica e melódica. Então eu posto lá quizzes de percepção e você pode testar e se avaliar
e ter um entendimento mais global de que nível você se encontra, em que parte do estudo você se encontra e, consequentemente, saber o que você precisa praticar mais, aonde atacar, quais são as suas dificuldades efetivas e, consequentemente, através do trabalho, conseguir superá-las e levar o seu fazer musical a um nível superior, a um nível adiante, tá certo? Muito bem. Dito tudo isso, falando do meu canal do Telegram, falando do meu canal do YouTube, falando da minha fanpage no Facebook, falando também do meu canal no Instagram, do meu perfil no Instagram e os vídeos que eu tenho lá no IGTV. Estou sempre postando conteúdos extras, além das aulas que são ao vivo em todas as terças-feiras, às 20 horas. Nessa terça-feira especificamente, nós ainda estamos de férias, então essa aula foi gravada previamente. Isso não quer dizer que você não pode interagir com o conteúdo. Ou seja, ainda que eu não esteja ao vivo para responder a sua dúvida imediatamente, você pode deixá-la aí na rede social que você estiver assistindo, que eu vou ter o maior prazer em respondê-la assim que eu visualizar. Eu estou de férias, mas não estou desconectado. Continuo postando conteúdo tanto aqui nas minhas redes sociais quanto no canal do Telegram, e a vida continua, o trabalho continua, o crescimento não espera. A vida não para, portanto, a gente continua praticando e estudando e reforçando esses conceitos para efetivamente termos a transformação devida àquela que a gente espera, que é alcançar um novo nível no nosso playing, no nosso fazer musical, no nosso entendimento da música como um todo. Na aula passada, a gente falou sobre intervalos acima da quinta justa. A gente começou a sentir e entender o sabor harmônico e melódico das sextas menores, sextas maiores, sétimas menores, sétimas maiores e também da oitava justa. E a gente usei alguns recursos mnemônicos para poder estabelecer essa praxis, para que você pudesse ir praticando em casa, ouvindo, reouvindo e associando com algo que você já conhecia. Eu sempre uso uma peça do repertório para poder fazer essa conexão, porque isso traz para dentro do seu universo um conceito novo que você, através da prática, vai assimilá-lo, vai memorizá-lo e, consequentemente, usar na sua praxis diária, tanto para interpretar o que está sendo tocado, quanto para interpretar aquilo que você está ouvindo e quer realizar, seja improvisando, compondo ou escrevendo arranjo, ou ainda lendo algo que já está escrito e que você efetivamente pode cantar ou tocar no seu instrumento, já ouvindo antes aquele som, baseado na conexão entre a notação pentagramática e o som que cada intervalo daquele faz. Toda vez que a gente faz esse trabalho, toda vez que a gente mostra um conceito novo para você, a gente mostra, além de como ele se constrói no instrumento, a gente mostra também como nota no pentagrama, como ele é escrito. E assim você consegue fazer a conexão entre as quatro arestas do quadrilátero do conhecimento. Vamos lembrar quais são. É a construção sintática e harmônica, né? A maneira como as coisas se formam dentro da contagem lá na escala cromática, quais os intervalos que compõem os conceitos, sejam eles acordes, escalas, distância entre acordes, seja lá o que for. O segundo layer é como ele se comporta, como ele está descrito, como ele é tocado no seu instrumento, que é o que a gente chama de geográfico anatômico, o conceito, onde ele está dentro do seu instrumento, seja ele o seu instrumento qual ele for, seja piano, seja violão, seja flauta, seja o saxofone, seja o violino, o que for. Como você encontra no seu instrumento essas notas que a gente vai falando, esses conceitos que a gente vai construindo analiticamente através do estudo da harmonia e do estudo da percepção. O terceiro layer, a terceira aresta do quadrilátero do conhecimento é a notação pentagramática. Como eu escrevo esses conceitos
no papel, como eu escrevo eles no pentagrama, na pauta, para a gente conseguir desmistificar de vez essa questão da escrita e da leitura. Isso não pode ser um fator de impedimento para o seu crescimento. Não, e nós estamos já no século XXI, abrindo a terceira década praticamente. A década de 0, a década de 10 e a década de 20. Nós vamos para a terceira década do século XXI, praticamente abrindo o segundo quinto do milênio, ou segundo quinto do século. Não dá para a gente falar mais eu não consigo ler, eu não consigo interpretar aquilo que está escrito. Nós estamos aqui para desmistificar a questão da escrita e da leitura. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, como você que está me acompanhando em todas as minhas 14 aulas anteriores e agora nessa 15ª está vendo. E por último, a última aresta do conhecimento é a aresta da percepção. Como esses conceitos que a gente analisou harmonicamente as relações, colocou no nosso instrumento, escreveu no pentagrama, como isto soa, ou seja, de que maneira, que sabor ele tem, para que eu possa assimilá-lo imediatamente ao ponto de a fonte tocar, seja a fonte, o CD, o Spotify, o YouTube, uma jam com um amigo, o seu colega de ensaio. O cara tocou, você responder a isso imediatamente no seu instrumento, cantando, escrevendo no papel, ou seja lá de que forma for, ou ainda improvisando algum conceito que você possa ter, respondendo com uma frase, com uma ideia de comp, criando um acorde por cima, ornamentando algo que o cara está tocando na jam, etc, etc. Tudo isso é a tarefa de conexão das 4 arestas do conhecimento e tem como a porta de entrada o seu ouvido tonal. Ele é, e eu digo, repito, e não vou cansar de repetir isso, a ferramenta mais importante para o fazer musical de qualquer músico, seja ele popular ou erudito, tá certo? Muito bem, dito isso, gostaria de lembrá-los também para acessarem todas as plataformas do meu podcast, os Semibreves, que eu faço junto do meu querido amigo Pedro Janczur, e nós exploramos tópicos de harmonia para a música popular, análise harmônica, fazemos análise semiótica uma vez por mês de uma obra seminal chamado Clube do Disco, que é um episódio dentro dos Semibreves, na última semana do mês, e a gente vai construindo aí uma nova forma de transmissão de conhecimento. Então, Semibreves Podcast em todas as plataformas, ok? Prestigie também, você baixa aí no seu agregador de podcast ou escute direto nas principais plataformas de streaming, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, em todos os lugares nós estamos. Não perca, Semibreves. Eu garanto, você vai gostar. Tenho certeza disso. Dito tudo isso, gente, vamos efetivamente mergulhar hoje, então, no conteúdo da aula propriamente dita. O que nós vamos tratar de hoje? Hoje, como o próprio nome da aula já sugeriu, nós vamos formar, reconhecer e entender as tétrades usando o nosso ouvido tonal. Veja, para que você que não se lembra disso exatamente, eu vou usar aquele meu velho slide da aula de tétrades, né? Vamos lá, ele está aparecendo aí para vocês. A construção sintática das 4 famílias de tétrades que nós vimos lá atrás, ainda na nossa aula 5 ou 6, lá na primeira metade do conteúdo disposto. Veja, como os próprios slides já diz, e você está vendo aí, nós temos 4 famílias de tétrades a serem usadas e reconhecidas para o chamado campo harmônico maior, que por enquanto é a nossa praia do momento, né? Por enquanto é o que a gente estudou. É o único campo harmônico que nós vamos ver? Não, não é. Mas todos os outros se criam a partir de relações com o campo harmônico maior.
Todos os outros campos harmônicos são derivados de dentro do campo harmônico maior. Ele não é chamado maior por acaso, não, gente. Ele é maior mesmo, ele é o principal conceito para a compreensão de harmonia tonal para a música popular e erudita, tá certo? É isso aí. Bom, então dito isso, vamos falar sobre as tétrades. Como eu disse, são 4 famílias de tétrades a serem estudadas e apreciadas nesta primeira tomada de contato. Não é exatamente a primeira tomada de contato, porque a gente já fez isso lá atrás, mas é a primeira vez que nós vamos ouvir e construir cantando e posteriormente ouvindo esse conceito de tétrades. 4 famílias. O acorde, ou a tétrade maior com sétima maior, a segunda é a tétrade menor com sétima menor, a terceira tétrade é a tétrade de sétima dominante, e a quarta tétrade é chamada tétrade meio diminuta, ou acorde meio diminuto. Então a gente pode falar acorde de sétima maior, acorde menor com sétima, acorde de sétima dominante e acorde meio diminuto. Esses são os nomes mais comuns que você vai encontrar aí na sua praxis diária. A cifra dos mesmos, muito bem. Aí a gente vai entrar num terreno ainda ligeiramente pantanoso. Especialmente para a anotação do acorde de sétima maior, nós temos algumas discrepâncias diferentes em países diferentes. Quando você vê, por exemplo, que eu estou usando aí o T é a tônica, né? Ele pode ser qualquer letra maiúscula de A a G com a presença do sustenido ou bemol, né? Você pode partir de uma tônica qualquer dentro das 12 notas da escala cromática. Veja, eu uso o 7 e o M maiúsculo para a notação da sétima maior, diferente de alguns casos aqui no Brasil que usam o 7 e o mais, porque eu não gosto do mais. O mais dá confusão com a tríade aumentada. Então, se você troca o mais de lugar, o cara vai ficar meio falar, e aí, agora? Esse mais diz respeito à quinta aumentada ou diz respeito à sétima aumentada? Os americanos, especialmente o Jamie Abersold, quem conhece a coleção dos livros do Jamie Abersold, que é um cara um educador, pianista, incrível, um dos maiores colaboradores para a biblioteca de música popular do mundo, não só da música americana. Ele tem um livro dedicado único exclusivamente à bossa nova, outro dedicado a Tom Jobim. Ele é um cara um profundo conhecedor e pesquisador da música popular do mundo. Ele criou uma coleção com mais de 100 volumes, onde ele coloca todos os standards com playbacks e a partitura original com cifra e melodia para que você possa apreciar. E a maneira, por que eu estou falando disso dele nesse momento? Porque a maneira dele decifrar o acorde maior é com um delta, com um triângulo. Então quando você vê C delta, você sabe que você tem ali um dó com sétima maior, né? Tem uma outra maneira de fazer a escrita. Alguns outros autores americanos escrevem também o C Maj 7, M-A-J, tudo minúsculo, 7. O que ele quer dizer com ou então o Dó 7 Maj, também é desse jeito. O Maj, esse Maj é de major, né, de maior, de sétima maior. Eu aportuguesei e uso o sistema que o Almir Shediac popularizou aqui no Brasil usando o M maiúsculo para a sétima maior. É a maneira menos polêmica e mais esclarecedora, na minha opinião, de se escrever. Por que existem essas discrepâncias na cifragem? Vale a pena a gente falar disso. Esse é um sistema relativamente moderno, relativamente recente. Ele não tem 100 anos, esse sistema de escrita. Então, a harmonia para a música popular evoluiu consideravelmente e se viu na necessidade de notar esses novos intervalos, essas extensões, como dizem os americanos, as upper structures, as estruturas altas, nona, 11ª, 13ª, sétima, etc, etc, além da chamada tríade fundamental ou da tétrade fundamental, né? Das primeiras 3 ou 4 notas do acorde. E isso se fez necessário que se criasse
um sistema mais sofisticado de cifragem. Só que a coisa aconteceu em diferentes momentos, de diferentes maneiras, em diferentes países. Não existe uma padronização universal do sistema de escrita e cifragem para a música popular, né? Por que eu digo para música popular? Porque você não vai ver cifragem em música de orquestra, em música erudita. Isso não existe. Existe uma outra coisa lá do começo chamado baixo cifrado, mas é uma coisa completamente diferente desse sistema que a gente usa. Não vale a pena a gente entrar nessa seara, porque vai criar mais dúvida do que esclarecimento. Mas saiba que cifra é coisa para a música popular. Você entender o acorde como uma entidade particular e estabelecer uma relação sintática melódico-harmônica para isso é coisa de música popular. Coisa do cara que vai improvisar, vai criar uma melodia, vai explorar o voicing diferente do seu próprio acorde, coisa que não acontece para a música erudita, para a música orquestral ou para a música de câmara. Por quê? Porque o arranjo já está perfeitamente escrito, de toda nota que o cara vai tocar, com todas as dinâmicas, todas as arcadas, todas as articulações, está tudo ali. Cabe ao instrumentista interpretar aquilo que está escrito e ao maestro oferecer a sua visão de dinâmica e andamento e estética para aquilo. Então, nesse sentido, o conceito é muito mais fechado. Portanto, a cifragem é uma coisa para a música popular mesmo, para o músico popular explorar a criatividade e você tem muito mais liberdade nesse sentido de criar seus próprios arranjos. Por isso, a necessidade do entendimento desse tipo de coisa. Tá certo? Vamos falar então sobre, depois desse pequeno à parte, falar sobre a criação dessas tétrades propriamente ditas. Como eu disse, são 4. Falemos então com a primeira, que é a tétrade com sétima maior. Como o próprio nome sugere, ela é uma tétrade com a terça maior, a quinta justa e a sétima maior. Então vamos construir isso aqui a partir da tônica dó. Vamos colocar um outro timbre de piano aqui. Um pouco, isso. Eu prefiro o gran piano do que esse piano elétrico. Então vamos lá. Vamos nessa. A partir da nota dó, eu vou precisar de uma terça maior. Então eu vou cantar essa terça maior. Tudo isso você já sabe, nós já fizemos. Se você está pela primeira vez aqui no canal, volte lá atrás, comece do começo, comece cantando os intervalos e você vai conseguir fazer isso que eu estou fazendo aqui, tá? É a terça maior. Aí eu preciso de uma quinta justa. E agora eu tenho uma novidade, que é a sétima, que a gente aprendeu a cantar na aula passada. Então você vai fazer... É a sétima maior. Desculpa, eu acertei a oitava. Então vamos fazer... Vamos fazer as 4 notas. Tônica, terça maior, quinta justa, sétima maior, quinta justa, terça maior, tônica. Ele tem esse sonzão bonito, já cheio, com um som com muito mais sabor e tensão e etc. Essa é então a tétrade de sétima maior, ou a tétrade maior com sétima maior, se você quiser ser mais específico. Quando você fala tétrade de sétima maior, você pressupõe que a terça também está maior. Se porventura alguma coisa for diferente disso, normalmente a gente nota. Você falou, acorde de sétima maior, pressupõe-se que você tem a terça maior e a quinta justa, a não ser que se indique algo diferente, tá bom? Vamos lá para o próximo acorde, para a construção da próxima tétrade. Veja que eu usei aqueles intervalos que a gente já conhece, que a gente já
cantou, já fez montes e montes de vezes para fazer com que a gente construa cantando e a ideia desse acorde. Para que a gente constrói cantando? Para que quando ele apareça, a gente consiga quebrar o código e fazer isso de uma maneira tranquila e agradável, certo? Vamos para então para a próxima tétrade, que é a chamada menor com sétima. Quando você fala menor com sétima, você pressupõe também que é menor com a sétima menor, tá? Se qualquer coisa diferente disso, você tem que falar. Se falou só menor com sétima, pressupõe que a sétima é menor e que a quinta é justa. Então vamos fazer a construção. Eu quero a terça menor. Eu construo. Usei o mnemônico do Greensleeves, não é isso? Você também já sabe do que eu estou falando. Se você não sabe, volte lá na construção de teoria de intervalos. Eu falo sobre isso, como cantar, como decorar, como assimilar internamente. A quinta continua igual, não é isso? É a terça menor. É a quinta. Então, agora nós vamos para a sétima menor. Querendo resolver por meio tom descendente. Então, ou pensando no mnemônico. Né, do Lá com parsita. Certo? É isso aí. Então você constrói desse jeito. Eu não estou falando especificamente de distância sintática, tom e meio, 2 tons, etc. Porque eu já falei disso lá no começo, quando a gente falou em construção de tétrades. Aqui a gente está só cantando para poder construir usando única e exclusivamente o nosso ouvido tonal. Tá certo? Então vamos cantar todas as notas. Tônica, terça menor, quinta justa, sétima menor, quinta justa, terça menor, tônica. Como é que ficou o sonzão dele? Ó. Esse som, né? Já tem uma sonoridade muito mais suculenta do que propriamente só a tríade, né? A coisa começa a ficar muito mais interessante. Muito bem. A próxima tétrade é a chamada tétrade de sétima dominante. Ou se você falar, por exemplo, também sol com sétima, você pressupõe que você está falando de um sol com sétima dominante. Por que acontece isso? Porque o acorde dominante ele aconteceu antes do acorde de sétima maior, na história da evolução do raciocínio harmônico. Então, quando o cara falava sol com sétima, dó com sétima, ré com sétima, ele pressupunha que você estava falando de um acorde de sétima dominante. O acorde de sétima maior precisa então que você estabeleça que a sétima é maior. Dó com sétima maior. Então você está falando da sétima maior. Dó com sétima, você pressupõe que está falando da sétima dominante. O que tem de diferença? A terça é a mesma, a quinta é a mesma, só que em vez da sétima ser maior, a sétima é menor. Então vamos construir? Vamos construir cantando. Vamos nessa. É a terça. É a quinta. Se eu for lá na sétima maior. É a sétima maior. É a sétima menor. Eu posso ir direto? Eu posso construir a partir da sétima maior? Como você preferir. Se você quiser ir direto do mnemônico da sétima menor, também dá certo. Construindo descendo para meio tom para concluir. Ou pensando lá com parsita. Também dá certo. Aliás, o lá com parsita é um arpejo de sétima dominante. Também é uma possibilidade de você estudar desse jeito. Ó, sétima, quinta, terça. Aqui. Então vamos cantar essa tétrade. Vamos fazer ela. Vamos entoar intervalo por intervalo. Então, é a tônica. Pá, 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 é a terça. É a quinta.
É a sétima. Então é, ó. Tônica, terça maior, quinta justa, sétima menor, quinta justa, terça maior, tônica. Certo? Desse jeito. Essa então é a terceira família de tríade que nós vamos construir hoje. Muito bem. Falemos então da nossa última família, o último exemplo que nós vamos construir nessa nossa primeira tomada de contato com o ouvido tonal. Nós vamos falar agora da tétrade meio diminuta ou do acorde meio diminuto. Isso às vezes dá um pouquinho de confusão na parte sintática. Com o modelo de cifragem, ele vai ser ou TM7, entre parênteses, bemol 5 ou menos 5, como queiram, ou 5 menos, como queiram. Ou seja, tem tônica, terça menor, quinta diminuta e sétima menor. Ele é diferente do acorde diminuto. Esse com meio diminuto, ele tem, como na cifragem também pode aparecer, com a bolinha cortada. Diferente do acorde diminuto, que é a bolinha sem o corte. A diferença do acorde diminuto para o acorde meio diminuto está na sétima. O acorde meio diminuto tem a sétima menor. O acorde diminuto tem a sétima diminuta, que é na harmônica a sexta maior. Quando nós estivermos falando de acordes diminutos, especificamente, quando a gente chegar lá no campo harmônico menor harmônico, que é a parte onde ele aparece diatonicamente e depois é explorado de maneira incrível por compositores neorromânticos, especialmente o Richard Wagner, que aprecia essa simetria e dualidade do acorde diminuto para explorar a sua construção e a eventual possibilidade de conclusão em tons diferentes, em diversas partes diferentes de outros acordes. O acorde diminuto pode ir para 8 direções diferentes. Ele tem um acorde, uma mão na roda, mas não é desse acorde que nós estamos falando agora. Nós estamos falando do acorde meio diminuto. É o acorde menor com sétima e quinta diminuta, ou seja, a sétima é menor, não sétima diminuta. A sétima diminuta é a sexta, é enarmônico a sexta. Esse acorde nós estamos usando a sétima menor. Ele é formado pela tríade diminuta e a sétima menor. Também é uma outra maneira de você enxergar o danadinho, tá certo? Vamos construí-lo cantando, e isso vai ser bem divertido agora, porque ele tem um trítono na sua construção, né? Ele tem o trítono na quinta ali, ele tem a quinta diminuta. Então vamos ver como é que isso vai se fazer, como é que essa situação vai acontecer. Vamos nessa. Essa é a tônica, vou usar o mesmo dó, a mesma construção que estava usando. Vamos pensar na terça primeiro. Era maior, era menor. Vamos fazer a mesma coisa com a quinta, para ficar mais fácil. Meio tom baixo. Então ficou. A tríade diminuta, ela é extremamente dissonante e misteriosa. Nós já vimos isso lá no episódio de construção de tríades. E aí a gente vai usar a sétima menor. Como é que a gente pode fazer a sétima menor? Direto na sétima menor? Podemos, mas podemos usar esse caminho também. E aí como é que ficou o cidadão todo? Você viu o que eu fiz? Eu fiz sétima maior, sétima menor. Também é possível. Eu estou usando os apoios da escala maior e construindo o intervalo que eu quero a partir da alteração. Posso fazer direto? Posso. Posso. Posso usar o trítono.
usar a sirene direto? Posso. Posso fazer a terça menor direto? Posso. Se você tem essa habilidade já, perfeito. Pode fazer desse jeito. O que nós fazemos aqui é fazer passo a passo para que você possa devagarinho quebrando o código e entendendo como é que essa coisa funciona, de que jeito nós chegamos a essa conclusão, que nada se cria de lugar nenhum, tudo evolui daqueles primeiros conceitos. Por isso eu sempre insisto nisso. A razão e o equilíbrio, o nosso esteio do conhecimento está nos pequenos axiomas, nas pequenas células, nos conceitos mais básicos. Entender os intervalos é fundamental para a construção de todo o resto. Todo. Seja acorde, seja escala, seja relação entre os mesmos, sejam marchas harmônicas, entendendo para que lado foi o baixo, a tônica do acorde e para que acorde ela formou ali a partir daquele momento. Tudo isso, para tudo isso, você usa o raciocínio intervalar. Entender o sabor que cada um deles produz é fundamental para a montagem dos mesmos. Tá certo? Então vamos repassar rapidinho? Vamos lá. Vamos fazer acorde de sétima maior, ó. Acorde menor com sétima. Veja que o sétima maior é bem claro, né? Vamos fazer o menor com sétima. Já um pouco mais melodioso, um pouco mais tristinho, né? Vamos fazer o de sétima dominante. A nota estrela dele, que nos indica a sétima menor. Tônica, terça, quinta, sétima, quinta, terça, tônica. Perfeito? E o último dessa nossa primeira tomada de contato é o meio diminuto. Meio diminuto é aquele fortemente dissonante. Terça menor, quinta diminuta, sétima menor, quinta diminuta, terça menor, tônica. Certo? Muito bem. Vamos ver como é que isso se nota no pentagrama. De que forma isso fica escrito no pentagrama para vocês. Vamos lá, vamos para o slide posterior. Olha lá. Eu sempre faço isso, gente. Sempre procuro fazer esse tipo de conexão com a parte sintática de construção intervalar, ou seja, contando dentro da associação da escala cromática e da escala maior, construindo os intervalos que o formam. Sempre procuro usar o instrumento para que você possa ouvir o som, como construir, etc. No caso aqui eu estou usando o piano, que é um instrumento mais claro, mais fácil, mas eu podia usar qualquer um, ou qualquer outro, né? Enfim. E quando eu falo da construção sonora, também do sabor dos intervalos, eu sempre procuro falar também da notação pentagramática. Para quê? Para que, de uma vez por todas, nós desmistifiquemos essa questão da notação. Isso nada mais é do que um sistema de transmissão de conhecimento. E só, mais nada. É só para isso que ele serve. Então, quando você vê notado lá o Dó com sétima maior, você vê lá aquela árvorezinha de empilhamento de terças do Dó, você tem lá o Dó, o Mi, o Sol e o Si. Veja que eu sempre digo isso, todos estão na linha. A tônica, a terça, a quinta e a sétima acompanham sempre o mesmo raciocínio. Se a tônica vem escrita na linha, a terça, a quinta e a sétima também vem. Se a tônica vier escrita no espaço, a terça, a quinta e a sétima também vem. Diferentemente da segunda, quarta, sexta e oitava, que invertem. Onde a tônica estiver, ela estará no outro lugar. Se a tônica estiver na linha, a segunda, a quarta, a sexta, a segunda, a quarta, a sexta e a oitava estarão no espaço. E vice-versa. Se a tônica estiver no espaço, a segunda, a quarta, a sexta e a oitava estarão na linha. Tá certo? É isso. Bem tranquilo. Então você veja que a gente coloca lá
O Dó, que não tem alteração nenhuma, não tem, são todos intervalos justos e maiores, ele vem sem nenhum bemol. Já o Dó menor com sétima, que é o segundo acorde, segunda tétrade, que vem grafada aí, ele vem com um bemol na terça e um bemol na sétima. Por que aconteceu isso? Porque eu baixei meio tom a terça e a sétima. Fiz uma terça menor e uma sétima menor. Na notação, eles continuam no mesmo lugar. Porém, eu incluo um bemol na terça e na sétima para indicar que ali foi feita uma alteração específica. Eu desci meio tom. Na terceira tétrade, que a gente vê que é a tétrade de sétima dominante, você tem a alteração única e exclusiva da sétima. A sétima que era maior virou menor. Então eu tenho terça maior, quinta justa e sétima menor. Esse é o acorde de sétima dominante que você já conhece. Nós vimos a construção do mesmo na primeira parte da aula e lá no começo da nossa história, quando começamos a construir os conceitos sintáticos, lá na aula 4 ou 5, lá atrás. Perfeito? E a última das famílias é a família do meio diminuto, ou do menor com sétima e quinta diminuta. Tanto faz se cifra com a bolinha cortada ou se cifra do jeito que eu cifrei aí, menor com sétima e bemol 5 ou 5 menos. Quer dizer, a mesma coisa. A gente lê meio diminuto. E o que tem nele? Tônica, terça menor, quinta diminuta e sétima menor. Por isso tem bemol em todo mundo, exceto na tônica. Baixei a terça meio tom, baixei a quinta meio tom, baixei a sétima meio tom. Perfeito? Vamos fazer então o seguinte exercício agora. Eu vou colocar acordes diversos aqui e vou pedir que você cante comigo e a gente quebre juntos o código e identifique cada família que eu estarei tocando. Perfeito? Vamos lá. Eu vou começar aqui com um acorde mais tranquilo e a gente vai explorando isso. Primeiro, escute. Segundo, cante nota por nota, separe e depois tente entender cada intervalo que o forma. Vamos nessa? Vamos lá. A tônica. É a terça. É a quinta. Lá na ponta tem o. É a sétima. Perfeito? Vamos analisar. Que intervalo é esse? É a terça. É a terça maior, né? A Primavera do Vivaldi já nos diz do que se trata. O que tem aqui? Tem uma quinta justa, então eu tenho aqui uma tríade maior. Vamos ver qual que é a da sétima. Tá pedindo resolução para cima. Então eu tenho aqui uma sétima maior. Então eu tenho tônica, terça, quinta justa e sétima maior. Então eu chego à conclusão que eu tenho aqui um acorde de sétima maior, ou um acorde maior com a sétima maior. Olha aí que beleza. Então desse jeito, gente, a gente vai ouvindo cada acorde e entendendo o sabor dos mesmos. Vamos ver o próximo? Vamos ver como é que vai ser esse carinha aqui. É a tônica dele. A terça parece maior. Perurão. É a quinta justa. Usei o mnemônico do lá com partita, mas eu posso fazer pensando na resolução para baixo também. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho tônica, eu tenho terça maior, eu tenho quinta justa e tenho sétima menor, como eu vi.
portanto eu tenho um acorde de sétima dominante que pede uma resolução pra cá. Se a gente não fizer isso aqui, a gente não dorme de noite depois, né? Tem gente que vai botar meu nome na boca do sapo, porque eu fiz o dominante e fiquei assim, tchau, gente, vou embora. Não. Conclui, por favor, né? É isso, então tá bom. O próximo acorde, então, veja, continuo fazendo da mesma forma, do mesmo jeito, da mesma maneira. Vou separando os acordes e vou cantando as notas e assim sucessivamente. Vamos ver como é que vai ficar esse cara aqui agora? Vamos ver, ó. Essa aqui vai ser bem legal, ó. É a terça. É a terça menor. O Greensleeves aí já diz pra gente o que veio. E esse meio aqui. Tem uma sirene aqui, é um trítono. Então eu tenho tônica, terça menor e quinta diminuta. Eu já sei de cara que eu tenho um acorde meio diminuto. Mas vamos conferir a sétima, as duas pontas. Pedindo resolução para baixo, né? Então eu tenho conferir a sétima menor. Então eu tenho tônica, terça menor, quinta diminuta e sétima menor. Tem um acorde meio diminuto. Vamos ver mais um? Vamos ver mais um. Para ficar interessante o que a gente está fazendo aqui. Vamos lá. É a tônica. É a segunda nota. Já sei que é uma terça menor, né? Vamos ver a do meio. Né? É a quinta justa. É isso? Isso mesmo. E a última, a da ponta. Pedindo resolução para baixo. Então eu tenho aqui tônica, terça menor, quinta justa e sétima menor. Portanto, eu tenho um acorde menor com sétima. Veja, gente, a maneira como eu entendo esse acorde é quebrando o código e entendendo intervalo por intervalo. Ah, Daniel, você vai fazer sempre assim? Não. Não. À medida que o estudo evolui, como eu sempre digo, você vai bater o ouvido, o acorde vai pintar para você e você, de tanto repetir esse processo, já vai chegar à conclusão do que se trata, sem maiores problemas, sem precisar de nenhum meandro, nada dessas, nenhuma análise mais profunda. Você só bate o ouvido nele e já sabe do que se trata. Ele já te entrega aquela história. Então, isso é um processo. Você precisa efetivamente praticar para chegar nisso tudo, né? É o que eu sempre digo. Seja aqui nas minhas aulas ao vivo, semanais, abertas e que com conteúdo continuado, que vão ficar aqui para sempre, para que você possa apreciar, ou no meu curso lá no Código dos Sons, não existe milagre. Você precisa praticar. Eu me comprometo a fornecer sempre uma direção, uma metodologia, uma ideia de prática. E você precisa fazer o seu 50%, que é efetivamente colocar essa ideia e levá-la adiante. Realmente produzir, colocar esforço para que isso chegue à sua memória, você tenha capacidade de memorizar tudo isso e, consequentemente, aplicar na sua vida cotidiana, né? Isso ficar mesmo dentro da sua praxis. Só a repetição garante tudo, que tudo isso fique fixo no seu subconsciente, tá certo? Muito bem. Gostaria de lembrá-los mais uma vez que hoje nós não tivemos uma aula ao vivo. Essa aula está
gravada e vai ser disponibilizada aí para vocês, está sendo disponibilizada aí para vocês na terça-feira, a partir de terça-feira, dia 12, às 20 horas. A partir da semana que vem, terça-feira, dia 19, nós retornamos com as aulas ao vivo. Entretanto, se você tem alguma dúvida, você pode ir à caixa de comentários da rede social que você está assistindo, YouTube, o IGTV ou o Facebook, e deixar a sua dúvida. Eu vou ter o maior prazer em saná-la, em resolvê-la, em responder para você, ainda que não seja ao vivo, eu estarei aqui, eu estou de férias, mas não estou desconectado. Estou de olho em tudo, estou acompanhando as coisas todas e não deixei de oferecer esse conhecimento para vocês, para que ninguém fique sem continuar evoluindo, cada dia um pouco mais, cada dia um pedacinho, e fazendo o seu conhecimento crescer, indo adiante. Gostaria de lembrá-los que eu tenho também, a partir do ano de 2021, o meu grupo no Telegram. Você pode ir lá e se inscrever, é totalmente gratuito, e eu estou postando conteúdos exclusivos lá, inclusive quizzes, inclusive questionários, testando o conceito de vocês do ouvido tonal, vendo como é que está a sua compreensão de intervalos, de tríades, de intervalos melódicos e harmônicos, de tétrades, etc, etc. Tá tudo lá no meu canal do Telegram, o link também está aí nos comentários. Fiquem à vontade, vocês são meus convidados e lembro, é 100% gratuito. Não esqueça também de curtir o meu canal no YouTube, deixa o seu joinha. Se você gostou do vídeo, deixa aí o joinha no vídeo, convide os seus amigos, mostre o canal para eles. A mesma coisa com o Facebook e a mesma coisa com o Instagram. Em todos eles eu sou o @maestroinsano e tenho o maior prazer em recebê-los aqui todas as terças-feiras. Qualquer dúvida, não hesite, fique à vontade, poste nas caixas de diálogos, nos comentários das suas redes sociais, e semana que vem tem muito mais. A gente vai dar a sequência, lembrando a todos que semana que vem estaremos de volta ao vivo para a apreciação de todos, com força total, porque o ano já começou com tudo e o seu desenvolvimento não espera. O dia da mudança começa hoje. Eu preciso de você, preciso que você pratique, mas eu estou te dando o caminho e eu nunca vou tirar esse caminho do ar. Essas aulas vão ficar sempre à sua disposição nos meus canais, nas minhas redes sociais. Esse é um compromisso meu com você, em te entregar um conteúdo de qualidade independente de qualquer coisa e efetivamente transformar o nosso entorno, o nosso meio musical dos estudantes e professores de música, começando a partir da gente mesmo, pensando no global, mas mudando a partir da gente mesmo, agindo no local. Só assim a gente vai conseguir uma transformação global sólida e sustentável, tá certo? Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua confiança, e a gente se vê na terça-feira que vem, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, em todos os canais, terça-feira às 20 horas. Um abraço e bons estudos a todos. Até!